Olá, povo! Eu sou o professor Marlon, você está na nossa aula de História do nono ano, seja muito bem-vindo! Está aí com seus companheiros de estudo, lápis, caderno, caneta? Boa, criança, muito bem! Vem para aprender muito a aula que você gosta, a aula que você vai aprender. E nessa aula nós vamos conversar sobre globalização. Terceira Revolução Industrial, sabe o que são esses conceitos? Calma, criança, é sobre isso que nós vamos conversar. Entender o que é globalização, o conceito histórico aí ligado à globalização e ainda compreender o que é essa Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico, Científico, Informacional. Olha que nome bonito. Isso. Então vamos conversar sobre esses elementos nessa aula. Você é meu convidado, vem com a gente, vem estudar globalização. E para a gente começar, duas perguntas para te testar. Primeiro, vivemos em uma aldeia global? E ainda, você já ouviu essa expressão antes? Aldeia global? Sabe o que significa aldeia global? Então, para a gente começar a conversar sobre isso, globalização. O que é? É um processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes no mundo todo. Aproximação essa que envolve aspectos econômico, social, cultural ou político. Aproximação entre sociedades, países do mundo todo. Global, globalização. Fácil de entender o conceito por aí. Atualmente, é possível você acessar conteúdos, você conversar com pessoas de diferentes partes do planeta, graças à tecnologia, à internet. Nós também vamos conversar sobre isso nessa aula. Então, a globalização tornou o mundo um pouco menor, mais conectado. Essa é a ideia de uma aldeia global. Como se o mundo fosse muito pequeno, como uma aldeia. Tudo isso globalização. Dê uma olhada nessas imagens na sua tela. Elas são... você já viu cenas semelhantes como essa em algum local? Elas são conhecidas por você? Você já presenciou cenas assim? Já esteve em momentos assim? Só por olhar para essas imagens, você sabe de qual país, de qual sociedade estamos falando? Não dá para saber, né? Por quê? Essas são cenas muito comuns para nós todos. O mundo pratica cenas muito parecidas a uma influência de comportamento. Influência essa trazida pela globalização. Por essa aproximação cultural, social, econômica. Essa aproximação trazida pela globalização faz com que uma imagem, uma cena que nós fazemos no nosso dia a dia possa ter influência em outros lugares do mundo ou ser influenciada pelo que acontece em outros lugares do mundo. E essas marcas, você conhece? São marcas consumidas no mundo todo. Por que elas são marcas conhecidas no mundo todo? Globalização explica isso. Marcas que são de um local, mas que são vendidas em outras várias partes do mundo. Inclusive com empresas que abrem fábricas, unidades produtivas em outros lugares do mundo. As chamadas empresas multinacionais em várias nações. Globalização tem a ver com essas marcas serem conhecidas no mundo todo. E qual é a origem dessa globalização? Para alguns historiadores, essa globalização teve origem nas grandes navegações dos séculos XV e XVI e ganhou muito impulso lá no século XVIII, com a primeira fase da Revolução Industrial. Então você tem até no mapa aí o destaque para a Rota da Seda, lá dos séculos XV, XVI, que interligava produtos desde a Ásia até a Europa, até a África. Então você tem aí produtos, pessoas, caminhos se cruzando em boa parte da Europa, África e Ásia. Então a segunda fase, a primeira fase da Revolução Industrial estimulou essa globalização, prosseguindo aí para uma segunda Revolução Industrial, para a segunda fase que ampliou esta globalização ainda lá nos séculos XVIII e principalmente XIX. Algo que começa lá no século XV. Características principais da globalização. Revolução dos meios de comunicação. As informações passaram a ser transmitidas em tempo real e a interligar pessoas aí com muito mais rapidez. Então essa mudança nas comunicações. Outra,
Tudo isso graças à transmissão em rede, sendo a maior dessas redes a internet. A palavra net em inglês, aliás, significa rede. Essa rede de informações interligadas, conectadas no mundo todo. No aspecto cultural, a chegada da internet favoreceu a formação de uma cultura global. Você pode conversar, conhecer, presenciar cenas, acontecimentos, comportamentos em diversas partes do mundo, como se tudo fosse muito próximo, uma aldeia. Houve também um aumento da circulação de capitais, do comércio mundial. A internet favoreceu então essa aproximação econômica também do mundo todo. Continuando, essa globalização, essa internet, essas informações circulando, favoreceram a chegada da chamada terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científico-informacional. Nome difícil, né? Terceira revolução industrial fica mais fácil, que aconteceu a partir dos anos 1970. E tem tudo a ver com essa imagem mais à direita da tela, onde você percebe um processo de fabricação de automóveis automatizado. Você vê o uso da robótica na produção. Então, isso tem tudo a ver com a terceira revolução industrial, marcada por inovações tecnológicas em diversas partes do planeta. Uma delas, com uma imagem, automatização de processos produtivos. Ainda, avanço na biotecnologia, avanço em outras áreas do conhecimento aí que você tem nesse processo da terceira revolução industrial, com processos muito mais tecnológicos. A tecnologia não afetou somente a produção industrial, mas também a produção agrícola, afetou também os serviços, os transportes, as comunicações. Você se comunica em muito maior rapidez. O desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas e de tratamentos médicos, outra característica aí dessa terceira revolução industrial. A aceleração das mudanças também é uma marca muito forte. O novo de agora pode se tornar o velho e obsoleto em pouco tempo. A grande novidade de hoje, daqui a pouco tempo pode se tornar algo que já está ultrapassado, antigo, velho, que não tem mais utilidade. Tudo isso está muito ligado também a uma outra expressão, consumismo. Sim, a publicidade, o marketing chega com muito mais força até a nossa vida, incentivando aí uma cultura, uma prática consumista de trocar os produtos com muito maior rapidez. A partir disso, um exercíciozinho para a gente. Segundo o historiador Nicolau Shevchenko, o que ele diz? O que distinguiu particularmente o século XX em comparação com qualquer outro período precedente foi uma tendência contínua e acelerada de mudança tecnológica com efeitos multiplicativos sobre praticamente todos os campos da experiência humana. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre essa mudança tecnológica que teve efeitos sobre a nossa experiência como sociedade, como seres humanos. Pergunta para você. Escreva alguns exemplos de mudanças tecnológicas recentes, algo que você pode citar como exemplo de mudanças.
Conseguiu citar exemplos de mudanças tecnológicas recentes? Obviamente, isso é uma resposta pessoal, o que você encara aí como mudanças recentes. Mas podemos citar aí como grandes transformações o campo das comunicações. E nós, o Aula Paraná é um grande exemplo dessas mudanças tecnológicas recentes. Até pouquíssimo tempo atrás seria inimaginável este processo que estamos tendo. Então, essa mudança nas telecomunicações. Ainda, nós podemos falar dos relógios conectados aos smartphones, os jogos de realidade aumentada, com aqueles óculos de realidade aumentada. Então, você tem as interligações nas comunicações cada vez mais presentes na sua vida, marcando, então, essas mudanças recentes. Respondeu algo parecido com isso? Lembrou do Aula Paraná? Muito bem. Então, para a gente continuar, características econômicas deste momento aí da globalização. A explosão do comércio mundial, que é uma característica da globalização, tem aí 3 fatores principais. Primeiro deles, a abertura dos mercados da China, dos tigres asiáticos, da Índia e dos países do leste europeu após o fim da União Soviética. Então essa abertura econômica destes países aumentou aí as pessoas dispostas a consumir. Então aumento do comércio mundial. Outro fator, a formação de organizações internacionais como a OMC, Organização Mundial do Comércio, que criou regras aí para facilitar e ampliar este comércio mundial. E ainda, a adoção do chamado neoliberalismo, políticas econômicas que dão maior liberdade para importações, exportações, sem tantas barreiras alfandegárias. Então, uma explosão do comércio mundial aí a partir dessa terceira fase da Revolução Industrial e principalmente no finalzinho do século XX, início do século XXI. Exercício para você, leia comigo esse texto do geógrafo Milton Santos. Infelizmente, o estágio atual da globalização está produzindo ainda mais desigualdades. O mundo parece agora girar sem destino. É a chamada globalização perversa. Ela está sendo tanto mais perversa porque as enormes possibilidades oferecidas pelas conquistas científicas e técnicas não estão sendo adequadamente usadas. O geógrafo Milton Santos ele fala em uma globalização perversa. Do que ele está dizendo quando ele fala dessa globalização perversa?
Ele está falando neste texto, o geógrafo Milton Santos, sobre essa globalização perversa. E ele fala das enormes conquistas científicas, dessas enormes conquistas que nós temos tecnológicas, mas ele está dizendo que essa globalização é perversa por causa da falta de aproveitamento dessas conquistas, ampliando aí desigualdades, então, no mundo. Essas conquistas técnicas e científicas não chegam a todos, não estão disponíveis a todos da mesma forma, ampliando desigualdades. Portanto, é uma globalização que aproxima, mas ao mesmo tempo amplia desigualdades. Por isso ele classifica ela como perversa, porque não alcança a todos de maneira igual. Mas há vantagens na globalização? Sim, essa revolução técnico-científico-informacional ou terceira revolução industrial, elas trouxeram vantagens. Por exemplo, primeira delas, disponibilidade de uma grande variedade de produtos relativamente a preços mais baixos. Então, o barateamento de alguns produtos, isso é uma das vantagens. Ainda, velocidade com que as informações circulam e a rapidez para você conseguir ter essas informações. Você pode ter uma informação sobre qualquer parte do mundo em tempo real, ao vivo, do que está acontecendo. Ainda, livre circulação de mercadorias e de capitais entre países de um mesmo bloco econômico. E aí o neoliberalismo faz o seu papel, a sua função. Então essa aproximação entre países de um mesmo bloco econômico, o mesmo mercado econômico, essa aproximação, diminuição de impostos, de barreiras, facilitou muito a circulação de mercadorias, de serviços também. Porém, há também as desvantagens. Essa revolução trouxe algumas desvantagens e a maior delas nós podemos citar o crescimento do desemprego e ainda a extinção de algumas profissões. Quem mais sofre com esse desemprego são os países menos desenvolvidos, exatamente pela dificuldade dessas pessoas de se reinserir no mercado de trabalho, frente às novas tecnologias, às novas revoluções que acontecem, às mudanças tecnológicas do mercado de trabalho. Isso causa o chamado desemprego estrutural. O que seria isso? É esse desemprego por longos períodos de tempo, que é o mais difícil de ser combatido. Quando a pessoa está muito tempo afastada do mercado de trabalho, desatualizada, num cenário que exige cada vez mais atualização, isso se transforma num problema de difícil solução. Nos últimos anos, com essa revolução técnico-científico-informacional ou terceira revolução industrial, muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas inteligentes e robôs, ficando sem emprego por um longo tempo. A inteligência artificial substituindo o trabalho humano. Que nome se dá a esse tipo de desemprego por longos períodos de tempo? Letra B. Todos os países são igualmente atingidos por esse tipo de desemprego de longo tempo?
Inteligência artificial, máquinas inteligentes, robôs substituindo o trabalho humano em muitos lugares, causando desemprego de pessoas por longos períodos de tempo. Que nome se dá a este desemprego por longos períodos de tempo? Desemprego estrutural. Todos os países são atingidos pelo desemprego estrutural? Não, não são. Os países menos desenvolvidos são os mais atingidos, pois a eliminação de postos de trabalho ocorre geralmente numa velocidade maior do que a geração de novos postos de trabalho. Esse é o grande problema. Então, as pessoas perdem o emprego, substituídos por máquinas, robôs, inteligência artificial, e o país não acompanha a geração de novos empregos para reinserir aquelas pessoas que estão desempregadas de volta no mercado de trabalho. Desemprego estrutural, o grande problema de países menos desenvolvidos, porque é o desemprego por longos períodos de tempo que tira a renda de boa parte da população. Certo, crianças? O que nós aprendemos na aula de hoje? Nós vimos que globalização se refere a uma interligação cada vez maior entre os diversos povos e sociedades do mundo. Esse processo vem sendo cada vez mais acelerado a partir da chamada Terceira Revolução Industrial. A globalização tem efeitos positivos, tem efeitos negativos, dos dois lados vantagens e desvantagens, mas estamos aí vivendo essa chamada terceira, até quarta revolução industrial, resultados aí dessa globalização, aproximação entre os povos. Ficamos por aqui nessa aula, bons estudos para você. Tchau, povo!